Texto esse que está lá em Isaías, capítulo 6. Coloca na tela para mim, né? Livro do profeta Isaías, capítulo 6. Eu quero refletir numa palavra com você. E depois nós vamos partir para o ato da Santa Ceia. E ao final, eu não sei se eu já falei, se eu não falei, me perdoe. Mas desejar um excelente Dia das Mães. Estamos encerrando o dia. Mas que você possa terminar esse dia alegre no Senhor, que o Senhor possa multiplicar os teus anos de vida, que você possa viver os teus dias na plenitude daquele que guarda você, guarda a tua casa, guarda a tua família, que todas as mães, as mamães sejam abençoadas por Deus. E no final, depois a pastora vai fazer aqui, nós separamos umas lembranças para vocês, e teve umas que eu escolhi, viu, irmãs? Teve umas que foi o pastor que escolheu. Eu acho que eu tenho bom gosto. Então no final você vai ganhar a tua lembrança. E Charles vai estar lá em cima, né? E você vai ganhar também, Charles, que trabalha com isso, faz a transmissão da igreja, trabalha com foto, imagem, vídeo. Você vai ganhar uma foto. Você vai ganhar uma foto de graça. Eu acho que ele arrumou um cenário lá em cima. Então no final do culto, todas as mulheres, as mães, você não vai embora antes de deixar esse dia registrado, e você vai ganhar essa fotografia grátis, tá bom? Sem custo nenhum. Você que está com seu filho, você que não está com seu filho, você pode tirar também a foto, e no decorrer da semana a gente te entrega para você deixar lá na tua casa esse registro. Isaías, capítulo 6, livro do profeta Isaías, capítulo 6, o verso 1. Quero agradecer também Samuel, Suzana, Érica, Esther, que ontem estiveram promovendo ali a noite do X. Então, Deus em Cristo abençoe. Estava bom o X de ontem, irmão? Amém ou não amém? Estava tão bom que o pastor comeu 2. Quase pequei. Vamos à Bíblia? Isaías capítulo 6, o texto diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E sublime trono e a cauda, ou tem uma outra tradução diferente, né? Vê se tu acha ali para mim. Essa aí está Almeida corrigido. Eu acho que King James está mais perto daquilo que eu vou falar. Aí. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e a aba do seu manto preenchia todo o templo. Em quem tem uma Bíblia mais tradicional, o texto vai dizer assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a orla do seu manto enchia o templo, e os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, e 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz daquele que clamava, e a casa encheu-se de fumaça. Então disse eu: ai de mim, porque vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram ao Senhor. Mas um serafim voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca, e disse: vê isto, tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e foi purificado também o teu pecado. E você diz amém? Gente, esse é um texto muito conhecido da Bíblia, e existem algumas coisas que nós precisamos de entender quando a gente lê esse texto. E no ano em que morreu o rei Uzias, primeiro precisa entender quem é o rei Uzias. O rei Uzias é um rei que reinou durante 52 anos. Ele inicia já o reinado ao lado de seu pai, quando ainda tinha 16 para 17 anos. E ele foi um rei que ele iniciou bem.
iniciou bem, seu pai, enquanto ainda em vida, lhe instruíra, lhe ensinara de como ele deveria proceder, de como ele deveria ser, mas o final da sua trajetória vai ser trágico, o final da sua vida vai ser um fim muito dolorido, muito doloroso, vai ser um fim muito ruim. Só que no decorrer da sua existência, ele promoveu algumas coisas, ele fez algumas coisas que foram boas. Dentre elas, ele foi o homem que restaurou e que reformou as defesas de Jerusalém, ou seja, ele foi aquele homem que reedificou a defesa de Jerusalém. Quando a gente fala em defesa, a gente entende que, como naquele tempo existiam muitas guerras, muitas batalhas, à medida que a guerra e as batalhas elas invadiam umas cidades e outras, Judá, Jerusalém, estava com as suas defesas ruídas, estava em ruínas, e o rei Uzias foi aquele que restaurou, que reedificou as defesas de Jerusalém. Quando a gente entende que Uzias restaurou e que ele edificou as defesas de Jerusalém, nós precisamos ter um entendimento dessa palavra, porque quando a Bíblia fala em defesa, que ele foi o homem que foi usado para restaurar e reedificar os lugares fortes da cidade santa, a gente precisa entender, quando a gente fala sobre defesa, existem duas coisas que, segundo o apóstolo Paulo menciona, que você tem que guardar. A primeira é a sua mente, segundo o seu coração. Vou repetir, existem duas coisas que a Bíblia nos aconselha a guardar, a proteger, a Bíblia nos instrui para que nós venhamos proteger. Falando de defesa, é a mente e o coração. Uma pessoa que não blinda, que não guarda a sua mente, ela é um alvo fácil, ela é uma pessoa vulnerável, que está sujeita aos ataques, aos dardos inflamados do maligno, segundo diz a Bíblia. Uma pessoa que também não guarda o seu coração, ela é uma pessoa que ela pode se precipitar, ela é uma pessoa que ela pode entrar em situações na qual o seu coração pode lhe enganar. Haja vista que a própria Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, enganoso é o nosso coração. E quando você se deixa ser levado pelas tuas emoções, quando você não blinda o teu coração, quando você não blinda a tua mente, você é um alvo fácil. Então, quando a Bíblia fala em proteção, você precisa entender que essas duas áreas da sua vida, você que é um ser vivo, você precisa guardar, você precisa blindar, você precisa proteger o teu coração e a tua mente, os teus pensamentos. Napoleon Hill escreve um livro que ele fala sobre os pensamentos. Ele diz que as coisas acontecem duas vezes na nossa vida. Primeira é na mente, segundo, ela sai da mente e passa a trazer a existência. Você já viu que tudo aquilo que você pensa e pensa de novo, de repente acontece? Você já percebeu que os medos que você tem, quanto mais medo você tem de uma coisa, logo acontece? Por quê? Porque isso está na sua mente, está no seu consciente, no seu subconsciente. Uma vez que você pensa muito em uma coisa, você chega a sonhar com essa coisa. Uma vez que a tua mente, ela está focalizada em alguma coisa, logo isso vai acontecer. Porque acontece duas vezes. Você é a maior rede de transmissão humana. À medida que você entende, e o apóstolo Paulo fala sobre isso, que os teus pensamentos é que conduzem a tua vida, conduzem os teus passos, você começa a tomar cuidado com o que você pensa. Por quê, pastor? Porque aquilo que você pensa é aquilo que vai acontecer. Teu corpo, a tua estrutura óssea é conduzida pelo teu cérebro. E à medida que os teus pensamentos não são pensamentos bons, eles podem levar o teu corpo, a tua alma, o teu espírito a um lugar complicado. Então você precisa guardar, você precisa blindar o teu coração e a tua mente, os teus pensamentos. Outra coisa interessante que o rei Uzias fez, ele vai reorganizar o exército e vai trazer armaduras aos soldados no tempo em que ele está reinando. O exército estava bagunçado, não sabia quem era quem, não sabia quem fazia tal coisa, e simplesmente iam para a batalha, e por estar desorganizado, a bagunça, a desordem na qual eles acompanhava eles, trazia um prejuízo existencial. Então, quando o rei Uzias está olhando os seus soldados indo para a batalha, ele vai dizer assim: não, está tudo errado, a gente precisa colocar de novo o trem em cima do trilho. E ele agora vai colocar em ordem o exército, vai dizer assim: aqueles que estão na linha de frente fiquem aqui, aqueles que estão na meia guarda fiquem aqui, os que estão na retaguarda fiquem aqui. Ele vai usar uma tática muito fantástica, porque ele vai dizer assim: olha, se a gente continuar desorganizado, a gente não vai chegar a lugar algum, muito pelo contrário,
a gente está abrindo precedente para os nossos amigos, os nossos inimigos virem, lutarem contra nós e nos vencer. Então nós precisamos colocar a casa em ordem, precisamos colocar o exército em ordem, para que a gente venha ser um povo que venha ter vitória. A outra coisa que o rei Uzias faz, quando ele organiza o exército, ele vai olhar para os soldados e vai dizer assim: olha, vocês precisam de proteção, vocês precisam de espadas, de escudos, vocês precisam de armadura. Ele vai ser o único rei que assume o reinado, que vai dizer assim: olha, nenhum soldado vai para a batalha se não tiver com armadura. Por quê? Porque se você for sem armadura, você vai vulnerável, você pode não voltar do campo de batalha. Então, o rei Uzias, ele vai promover muitas coisas boas no período do seu reinado. Outra coisa boa que ele promove no período do seu reinado é que na região da Palestina, as terras áridas da Palestina, terra seca, deserto, ele vai cavar muitos poços no deserto. Por quê? Porque entendia, à medida que ele vai cavando poços em meio ao deserto, ele está preparando algo para a próxima geração que está vindo. À medida que ele tem esse entendimento: olha, eu sou um rei, e eu preciso fazer alguma coisa para deixar para o meu sucessor que vem logo ali atrás, e ele agora vai cavar poços no deserto. Cavar poços no deserto fala daquilo que a gente está deixando para a próxima geração. E a pergunta que eu faço para você nessa noite é: o que é que você está deixando para a próxima geração que vem logo atrás? Qual é o legado que você está deixando para a próxima geração? O que os teus filhos vão dizer de você? O que os teus netos vão dizer de você? O que a tua descendência vai olhar para a história e vai dizer assim: o meu pai, a minha mãe, o meu avô, ele fez grandes coisas enquanto viveu na terra, ele facilitou o caminho, ele facilitou a estrada para mim andar. O meu pai, a minha mãe, o meu avô, a minha avó, eles me ensinaram muitas coisas que, se eles não me ensinassem, talvez eu pereceria ou ia cair, cambalear no meio do caminho. Mas como eles facilitaram o caminho para mim, me ensinaram a viver, eles foram facilitadores. Hoje eu consigo andar, eu consigo correr. Uma estrada que é aberta, as estradas que você vê, as grandes rodovias que você vê hoje, nem sempre elas foram asfaltadas, tiveram sinalizações. Essas grandes rodovias que você vê hoje, que nos levam ao norte e ao sul do país, um dia elas foram estrada de chão batido, um dia alguém teve que desbravar, um dia alguém teve que derrubar madeira, teve que derrubar árvore e disse assim: olha, eu vou abrir uma estrada por aqui. E o fato deles fazer isso lá atrás nos facilita o tempo de hoje. Por quê? Porque alguém um dia teve uma visão e disse: olha, hoje eu estou tirando as árvores do caminho, estou abrindo uma passagem. Um trilho é só uma carreira para passar, mas um dia vai ter asfalto, um dia vai ter sinalização, um dia as coisas vão melhorar. Pastor, o que é que você quer dizer com isso? Independente do tempo que você vive, independente de qual é a situação que você tem, você precisa entender isso. Você vive nessa terra e atrás de você vem uma geração, atrás de você vem filhos, atrás de você vem filhas, atrás de você vem netos, vem netas. Eles precisam olhar para a tua história e dizer: olha, o meu pai, a minha mãe não tinha recurso, não tinha dinheiro, mas ele tinha um comando do céu, ele tinha uma visão de Deus, ele preparou o caminho para mim andar, ele preparou a estrada para mim passar. Uzias, enquanto ele está no trono, enquanto ele está reinando, ele vai ser o rei que vai ter êxito na guerra contra a Arábia, contra os árabes, vai ter êxito na guerra contra os filisteus. Ele está deixando um legado, só que no meio do percurso, no meio do caminho, algo acontece. No meio do caminho algo acontece, algo que, quem sabe, quando a gente começa a ler, a entender as escrituras, a palavra, você vai compreender algo. Por que Isaías diz no ano em que morreu o rei Uzias? Por que ele disse: olha, na semana seguinte que morreu o rei Uzias? Ele não fala da semana, ele não fala do mês, ele não fala do dia, ele fala de um ano. O ano está relacionado a um período de tempo, e nesse período de tempo chamado um ano, você precisa entender que dentro de um ano, pessoas nascem, pessoas morrem. Dentro de um ano, você sofre as 4 estações do ano. Durante um ano, muita coisa acontece. Mas por que Isaías faz questão de dizer no ano em que morreu o rei Uzias? Primeiro, eu preciso entender por que Uzias morreu. Uzias morreu porque ele foi entrar no lugar do sacrifício, no altar. Ele foi entrar no lugar santíssimo, ele foi fazer aquilo que somente os sacerdotes podiam fazer.
A história vai dizer que Uzias, por causa do seu ego, por causa da sua altivez, por causa do seu orgulho, ele olha para a sua própria história, e essa altivez do seu espírito, na sua alma, vai dizer assim: eu fiz aquilo que ninguém fez, eu consegui aquilo que ninguém conseguiu, então eu posso fazer aquilo que eu quero, eu tenho poder, o certo está na minha mão, eu sou o rei, eu entro onde eu quero, eu saio de onde eu quero. Então chegou o tempo de sacrificar. Em vez dele esperar pelos sacerdotes, ele disse assim: não, pode deixar que eu vou entrar no lugar dos santos, eu vou entrar no tabernáculo, eu vou entrar e vou sacrificar, eu vou pegar e vou entrar e vou espalhar um incenso. E você precisa entender que os únicos que faziam isso eram os sacerdotes. À medida que ele não quer esperar o sacerdote chegar, ele pega, queima o incenso e começa a espalhar dentro do templo, começa a espalhar fumaça. Existia um protocolo a ser seguido: primeiro se queima o incenso, primeiro se faz o sacrifício, para depois passar do lado de lá do véu. Agora, o rei Uzias, por não ter paciência de esperar pelos sacerdotes, o que ele faz? Ele vai pegar, ele mesmo entra onde não deveria entrar. Agora começa a queimar um incenso, e à medida que a casa vai se enchendo de fumaça, aquilo atraía a presença de Deus. À medida que a casa vai se enchendo de fumaça, Deus, ele vinha, ele baixava no meio da fumaça. Então Uzias está fazendo uma coisa que não era para ele fazer. Quando os sacerdotes chegam e vão ver que Uzias, o rei, está lá dentro fazendo aquilo que não era para ele fazer, os sacerdotes vão cair em temor e vão dizer assim: ó rei Uzias, você ficou maluco, você ficou doido, você está fazendo aquilo que não lhe é compatível, você está fazendo aquilo que não está dentro da sua competência, você é o rei, você comanda. Só que na região espiritual, aonde nós temos acesso, você não pode entrar. Você acabou de atrair uma sentença para a tua vida. A Bíblia diz que o rei Uzias, ele fica brabo, e quando ele fica brabo, na mesma hora ele começa a ficar leproso. E começa por aonde, pastor? Na sua testa. Quando você entende que a lepra, que simboliza o pecado, ela começa a tomar conta e começa na testa do rei Uzias, isso está nos falando de comando, de governo. Por quê? Porque alguém que exerce comando, nós chamamos de cabeça. É por isso que a Bíblia diz que Deus se colocaria por cabeça e não por cauda, por comando e não por comandado. O rei Uzias estava no trono, mas porque ele fez o que era ilegal e imoral diante de Deus, ele agora começa a ficar leproso. Os sacerdotes olham para ele e dizem assim: rei, por que que você foi fazer isso? Vai e te olha no espelho, você está ficando leproso. A lepra pegou a tua cabeça, a lepra pegou aonde você exerce comando. Sabe o que Deus está dizendo? À medida que o rei Uzias, ele faz o que não deveria fazer, ele entra onde não deveria entrar, ele pega o que não deveria pegar, o comando, aquilo que exerce governo, começou a ficar corrompido. E à medida que ele começa a ficar com o seu corpo tomado de lepra, a Bíblia vai dizer que ele agora vai ser isolado, e ele vai morrer no isolamento. Pastor, o que é que você quer dizer com isso? Tem gente que brinca com as coisas de Deus, tem gente que acha que as coisas de Deus não são sagradas, tem gente que acha que fazer a obra de Deus se faz de qualquer jeito. Não, irmão, você precisa entender: Deus te chamou por comando e não por comandado, Deus te chamou por líder e não por liderado. Você precisa entender que a chave que está na tua mão, você abre o céu a qualquer momento, seja na igreja, seja no trabalho, seja onde você estiver. À medida que você entende que você é um agente provocador da presença de Deus, aonde você está, você tem o poder de atrair a glória. O que acontece, pastor? Acontece que agora o rei está isolado, e todo mundo sabe que o rei vai morrer, todo mundo sabe que os seus dias estão contados. O que fazer? Não tem o que fazer. É um juízo que ele atraiu para a sua própria vida, é uma sentença que ele acabou de atrair para a sua própria vida, e agora é só esperar o tempo passar para o sucessor assumir o trono. O pecado, ele faz isso. A pessoa que vive no pecado, a pessoa que caminha no pecado e se lambuza com o pecado, ele está entrando por um caminho no qual ele vai se isolar. Por quê? Porque o pecado faz isso. Primeiro ele te induz, à medida que você peca, que você erra, depois você sente vergonha, sente desprazer. Aquilo que foi bom por um momento, agora está te afastando da presença de Deus e da presença da comunhão da sua glória. O pecado, ele tem esse poder de fazer isso com as pessoas.
ele lambuza você se encharca nele. À medida que você olha para o teu estado de sujeira que você está, você sente vergonha e você diz: não sou mais digno de estar lá, não posso mais participar da glória, não posso mais ver a glória de Deus chegar, não posso mais cantar, não posso mais pregar, não posso adorar. É por isso que eu glorifico ao Deus do céu. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que Jesus, o meu Cristo, o teu Cristo, ele não veio para os sãos. Por quê? Porque os sãos são aqueles que se autodenominam santos. Eles olham e são a síndrome do farisaísmo. Eles olham e dizem assim: eu não sou pecador, eu sou melhor, eu sou aquele que faz, eu sou aquele que tem. Já pelo contrário, Jesus, quando viu os fariseus fazendo isso, ele vai dizer assim: olha, eu não vim para vocês, seus religiosos, eu vim para aqueles que pecaram, eu vim para aqueles que acham que não merecem, eu vim para aqueles que foram afastados, eu vim para aqueles que estão de lado, é para eles que eu vim. Então, se você, assim como eu, pecou nessa semana, olha para a mesa da ceia e diz assim: olha, Deus, eu não sou digno de participar dessa mesa. Essa mesa não é a mesa da condenação, essa mesa é a mesa da comunhão, na qual ele olha para você e diz assim: vem, porque você não merece. Eu sei que você não merece, mas você precisa disso. Eu quero restabelecer aliança com você. Uzias morre separado, isolado. Quando Uzias morre, Deus levanta o profeta Isaías. Quando Deus levanta o profeta Isaías, Isaías inicia o capítulo 6 dizendo assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. E existem algumas coisas que você precisa entender dentro desse texto, para que você possa ver, para que você possa contemplar algumas coisas, para que você possa ser agraciado por algumas coisas. Outras coisas vão ter que deixar de existir. Para que você possa acessar certos lugares, algumas coisas terão que morrer dentro de você. Para que você possa ter uma visão, para que você possa ter uma visão do alto, uma visão do céu, uma visão de Deus, algumas coisas precisam ser sufocadas e mortas dentro de você. Sabe qual é o prejuízo existencial de hoje dentro da maioria das igrejas? É que nós temos um bando de pessoas vivas que querem fazer, que querem trabalhar, que querem ajudar. Só que à medida de que uma pessoa viva entende ou não entende que ela precisa morrer, ela vai se tornar numa pedra de tropeço. O próprio Cristo fala isso. O próprio Jesus fala isso. Você precisa se negar, você precisa morrer. Por quê? Porque aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Uzias representa um homem de uma natureza terrena e carnal. Isaías representa um homem de uma natureza celestial. Vou repetir isso aqui para você pegar isso no teu espírito. Uzias representa um homem, uma natureza terrena e carnal. Isaías representa um homem de uma natureza celestial. Para que um homem celestial possa enxergar aquilo que é celestial, o homem natural precisa morrer. Para que o homem espiritual possa ter acesso a visões celestiais e espirituais, o homem natural precisa morrer. Pastor, eu não consigo ver Deus, eu não consigo escutar o Espírito Santo, eu não consigo ver, ter visões do céu. É porque você está no nível da terra. Você precisa matar esse homem terreno, para que o homem celestial e espiritual venha viver dentro de você. À medida que você entende que você precisa andar nessa terra no Espírito, você tem acesso direto ao céu. Por quê? Porque é no Espírito que Deus revela as coisas para você. É no Espírito que Ele traz à existência aquilo que não existe.
Quando Uzias morre representando um homem de uma natureza carnal, Isaías então consegue ver aquilo que é celestial e espiritual. Morre um soberbo para nascer um profeta, morre um profano para nascer um profeta. Ei, a morte aqui fala de dor, fala de sofrimento. A morte é um prejuízo temporário. Haja vista que quando nós perdemos alguém que nós amamos, nós estamos passando por uma perca temporária. Você precisa entender isso. Todas as vezes que você passar por um período de sofrimento temporário, isso está anunciando para você que ali na frente vai acontecer coisa grande. Não entendi, pastor. Deus queria se revelar à nação, Deus queria se revelar ao seu povo, mas Ele está olhando para baixo, está dizendo: tem um rei aí que está me impedindo, tem um homem aí que está muito vivo, eu preciso que ele morra, porque à medida que ele morrer, a natureza terrena morrer, então vai baixar a natureza celestial. Sabe o que Deus está nos dizendo através desta palavra? À medida que você compreende que as tuas faculdades humanas, elas precisam morrer, e que você precisa andar no Espírito, então você vai conseguir ter acesso a lugares que você nunca teve. Por quê? Porque existem coisas que você tem acesso somente no Espírito. A morte fala de um sofrimento temporário. Uma pessoa que passa por um luto dentro da sua casa, dentro da sua família, você pode olhar para ela e você pode dizer assim: esta pessoa vai viver coisa grande. Por quê? Porque ela está passando por um sofrimento temporário. Você já viu, você que tem árvore na sua casa, você já viu como é que você sabe que vai vir fruto nessa árvore? Quando você olha para ela e você vê ela cheia de flor. Quando a árvore está cheia de flor, você pode dizer: as flores estão anunciando, vem fruto por aí. As flores estão denunciando, está vindo uma estação nova por aí. As flores estão me mostrando, tem fruto chegando na próxima estação. Então todas as vezes que você passar por um sofrimento temporário, não é para matar você, mas é para alavancar você para cima e dizer: olha, sofre esse negócio, passa por isso daí. Você não é fraco, você não é medroso, você não é covarde. Você vai passar por isso daí, porque é necessário que você passe por esse tempo. Por quê? Porque tem uma estação nova chegando para você. Só que quando você é covarde, frouxo, você foge dos problemas que Deus propõe para você. Você é que nem aquele garoto que fica jogando videogame, vai até uma etapa e ele não passa daquela etapa. Sabe o que acontece quando ele vai até ali e morre ali? Ele tem que voltar lá atrás no início. Ele tem uma trajetória, só que quando ele chega num certo ponto, ele não consegue passar de nível, ele não consegue passar de fase, e à medida que ele não consegue passar de fase, ele tem que voltar no início. Tem pessoas, tem crentes que vivem isso há 20, 30, 50 anos da sua vida. Ele vai, ele está vindo, ele está fluindo, chega até um certo ponto, ele esbarra e ele para, ele tem que voltar lá atrás de novo. Pelo amor de Deus, irmão, Deus chamou você para você acessar coisas grandes. Deus quer usar você nessa terra. Você não pode mais tropeçar no mesmo pecado, você não pode mais tropeçar na mesma barreira. Você precisa avançar, você precisa fluir. Sabe o que é isso? Isso causa um retardo. Você, como eu, conhece pessoas que já eram para elas estar muito longe. Por que não estão, pastor? Porque existe algo no caminho dela que ela ainda não conseguiu vencer. É um vício que ela não conseguiu se libertar. É algo que ela vê que ela não pode ver, que ela não poderia ver. É algo que ela escuta que ela não poderia escutar. É algo que ele pratica, que ela pratica, que não deveria praticar. Isso está impedindo dele ter acesso em coisas maiores no reino de Deus. Quando a morte chega, Isaías vê para que o homem espiritual nasça, o homem carnal precisa morrer. Morre um soberbo para nascer um profeta. Sabe por que você precisa ser morto, irmão? Ou andar como morto? Porque quando você entende que você já morreu para essa natureza humana, as pessoas podem xingar você. Você já viu um morto num velório? As pessoas chorando. Ele pegar e dizer assim: ó, eu não quero que vocês chorem. Não, pastor, não, é lógico que não. Por quê? Porque o morto não fala. Sabe por que às vezes você murmura de certas coisas? É porque você está muito vivo. Sabe por que certas coisas incomodam você? Porque você está muito vivo.
Sabe por que certas coisas provocam você e tiram você do sério? Porque você está muito vivo. O morto não fala nada, o morto não ouve nada. Ele perdeu as 5 faculdades que lhe é dada de graça quando ele nasce: visão, audição, tato, olfato e paladar. Ele não pega nada, ele não escuta nada, ele não vê nada, ele não sente nada, ele não cheira nada. Uma pessoa que entendeu que ela precisa morrer para a sua natureza humana, você pode fazer o que você quiser fazer com ela, nada vai tirar ela do propósito. Por quê? Porque ela já está morta para esse mundo, ela já não vive mais aqui, ela agora está vivendo em Cristo, ela é uma nova criatura. Pastor, mas eu me irrito com qualquer coisa. Você precisa morrer, irmão. Mas eu fico bravo com qualquer coisa. Eu também fico bravo, e às vezes eu tenho que pegar uma toalha e morder, tenho que se esconder dentro de um banheiro e gritar. Por quê? Porque eu entendo que a minha natureza humana, ela precisa morrer todo dia. Todo dia tem um leão aí dentro de você que quer vir para fora. Todo dia tem um gigante aí dentro de você que quer que você peque, quer que você erre, quer que você fale. Pastor, mas e se eu pecar, estou condenado? Não, é por isso que nós temos a Santa Ceia. É o momento de você lavar a sua alma, lavar as suas vestes e dizer assim: Deus, eu até tentei não pecar esse mês, mas eu pequei, perdoa os meus pecados, mas eu não abro mão de se sentar à mesa com o Senhor, eu não abro mão de ficar à mesa. Uzias e Isaías estão mostrando para mim e para você que existem certas coisas que eu vou conseguir ver somente quando a natureza pecaminosa e humana morrer. Nós não somos seres terrenos tendo uma experiência celestial ou espiritual, nós somos seres espirituais tendo uma experiência terrena. E já dizia o teólogo jesuíta Wayne Wade que nós somos seres celestiais. Ele dizia assim: olha, nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Isso é só uma experiência. O período de tempo que nós estamos vivendo aqui é uma fagulha, uma coisinha pequena, muito pequena, perto daquilo que nos espera. Então aguenta no osso, segura no osso. Por quê? Porque se você ceder a carne, você peca e corre o risco de não ter acesso ao céu. Então é melhor você sofrer agora, é melhor você gemer agora, mas ter acesso ao céu, do que você fazer o desejo do seu corpo, da sua carne hoje, e correr o risco de ir para o inferno. Você não é daqui, você só está tendo uma experiência aqui, você é de cima. Isaías inicia dizendo: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi. O que é que você viu, Isaías? Eu vi o Senhor. Isaías está dizendo assim: eu vi. O que é que você viu, Isaías? Eu vi aquele que Moisés viu. Eu vi aquele que Moisés olhou por detrás, entre a fenda da rocha, e viu ele passar com a sua glória. Isaías, o que é que você vê, Isaías? Uzias morre, e quando Uzias morre, os meus olhos espirituais se abrem. Quando os meus olhos espirituais se abrem, eu estou vendo aquilo que antes eu não vivia na outra natureza pecaminosa. Eu estou vendo aquilo que antes eu não tinha acesso a outra natureza pecaminosa. Eu estou vendo aquilo que antes eu não via. Isaías está dizendo assim: olha, quem está vendo sou eu. A experiência é comigo, sou eu que estou vivenciando, é para mim que Deus está mostrando. Sabe o que Isaías está dizendo? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi, ninguém me contou, a experiência é minha. Você decide se você quer viver uma vida inteira contando a experiência dos outros, ou se você quer viver a tua vida dizendo: olha, eu não preciso contar testemunho de ninguém, eu tenho meu próprio testemunho, eu tenho uma comunhão com Deus, Deus fala comigo, eu ouço Ele. Isaías está dizendo: eu não vou contar a história de ninguém. Por quê? Porque quem está vendo a glória de Deus sou eu, quem está tendo a experiência sou eu. Então eu vou contar aquilo que eu estou vendo. Eu vi. Quem é que você viu, Isaías? Eu vi o Senhor.
E o Senhor só mostra e só revela o que Ele quer, para quem Ele quer. Deus poderia ter escolhido outra pessoa para se revelar, mas Ele olha para a terra, está vendo Isaías, e disse assim: Isaías, você não presta, você não vale nada, mas é você que eu quero, é você que eu escolhi. Eu vou revelar agora a minha glória para você, Isaías. Olha para cima e veja o que eu vou te mostrar. É Ele quem escolheu o homem pela qual Ele ia se revelar. Você precisa entender aquilo que Deus quer revelar para você nesses dias. Você precisa compreender o que é que Deus está sinalizando para você nesses dias. Quem sabe Deus está falando todos os dias, mas você não entende a voz de Deus. Você não consegue mais compreender. Os teus ouvidos não estão afinados, os teus olhos estão embaçados, e Deus está dizendo assim: eu quero me revelar para você, eu quero revelar o meu propósito para a tua vida, eu quero revelar para você porque é que você existe. Mas você precisa mudar de nível, você precisa matar o velho homem, você precisa morrer para o mundo e viver para mim. Isaías está dizendo: o que é que você vê, Isaías? Eu vejo o Senhor. E como Ele está sentado. Aonde Ele está sentado? Ele está sentado em um alto e sublime trono. Ele está dizendo assim: sabe o que é que eu estou vendo? Eu estou vendo um trono. E esse trono não está vazio. Esse trono está ocupado. Esse trono tem alguém que está sentado nele. Esse assentado aqui não é simplesmente o fato de estar sentado numa cadeira, não. Esse assentado aqui é numa linguagem jurídica. Esse assentado aqui é como Paulo diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais. É num lugar de governo, é num lugar de autoridade, é num lugar de comando. Isaías está dizendo assim: olha, eu achei que o meu tio, o rei Uzias, mandava, mas eu estou vendo um que manda mais do que ele. Eu estou vendo um que o trono de Uzias não se compara com o trono dele. Eu estou vendo alguém que realmente manda. Eu estou vendo alguém que realmente governa. Eu estou vendo alguém que realmente determina. Eu estou vendo alguém que é maior do que aquele que morreu. Aonde ele está, Isaías? Ele está sentado. Sentado aonde? Num trono. O trono está ocupado. Isaías, ele começa a dizer assim: olha, eu vi aquilo que antes eu não via, eu percebi aquilo que antes eu não percebia. Ele está sentado e o séquito enchia o templo, ou seja, os seres celestiais estavam a serviço do rei. Quando a Bíblia diz que o séquito enchia a casa, Deus estava dizendo para Isaías: Isaías, aqui de cima é só eu liberar a palavra e o negócio acontece. Isaías, é diferente daí de baixo, você pede e não obedece. É diferente daí de baixo que as coisas não acontecem. Não, aqui eu tenho querubim, serafim, eles estão ao meu comando. Se eu disser, eles vão fazer. Sabe o que Deus estava dizendo para Isaías? Isaías, eu vou revelar para você o que você não conhece. Eu vou mostrar para você o que você não sabe. Eu vou mostrar para você aquilo que você nunca viu. Quando a Bíblia fala que Isaías viu, e ele está olhando e está vendo essa visão, Deus sentado no trono, os serafins voando, ele está falando que os serafins, eles são seres 100% celestiais e espirituais. Os serafins não encostam os seus pés em nada. Os serafins estão cobrindo os seus pés, cobrindo o seu rosto e estão voando. O que você quer dizer com isso, pastor? Para ter acesso a Deus, você precisa estar desligado da terra. Você não pode estar conectado na terra. É impossível, vou repetir, é impossível você ter acesso a Deus interligado na terra. Não pode. Você tem que se desligar, baixar o disjuntor da terra e dizer assim: Deus, eu caminho aqui, mas eu não sou daqui. Os meus pés estão aqui, mas a minha mente está ligada em cima. Sabe o que os serafins, através desta visão, estão mostrando para Isaías? Eles estão dizendo assim: olha, nós estamos aqui a serviço, nós estamos aqui a trabalho, mas nós só estamos em roda, nós só fazemos parte da glória, da cavalo de Deus, porque nós não estamos interligados à terra. Pastor,
pastor, o que é que você quer dizer com isso? Eu quero dizer para você que à medida que você quer ter um relacionamento com Deus, você precisa se desligar dessa terra, você precisa se desconectar dessa terra, você precisa desligar a televisão, você precisa jogar o telefone de lado, você precisa desligar o computador e fazer no modo antigo. Ainda no modo antigo, qual é, pastor? Dobrar o joelhinho e dizer assim: Deus, eu estou na terra, mas eu não sou daqui, eu agora quero estabelecer uma conexão direta. Os serafins nos ensinam que para estar em roda, pé, estar envolvido com Deus, eu não posso estar ligado na terra. Tinham 6 asas, 2 voavam, fala de plenitude. 2 cobriam o rosto, fala do resplendor da glória. 2 cobriam os pés, fala de reverência e santidade. No versículo 3, a Bíblia vai dizer assim: clamavam uns para os outros. Esse clamor aqui, na nossa linguagem humana, é um descontrole na alma que faz a pessoa elevar o nível da sua voz, mas lá em cima não tem ninguém descontrolado, lá em cima está tudo em ordem. Esse clamava aqui é de alguém que está gritando, esse clamava aqui é de alguém que está falando em alta voz e está dizendo, eles estão olhando uns para os outros e eles estão dizendo aquilo que eles estão vendo. E o que é que eles estão vendo? Eles olham um para o outro e estão dizendo: santo, 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 santo. O que é que você vê? Eu vejo alguém que é santo e está em santidade. O que é que você vê? Eu também vejo alguém que é santo e está em santidade. Eles estão olhando uns para os outros e estão dizendo: santo, santo, santo. Mas quem é esse que é santo? Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Olha para cá e escuta bem os teus ouvidos o que eu vou dizer. Sabe o que é que o céu olha para a terra? O que é que eles veem? Eles não veem corrupção, eles não veem os partidos políticos brigando e degladiando uns contra os outros. Eles estão olhando para a terra e estão dizendo assim: olha, nós estamos olhando para a terra, e o que é que vocês veem? Toda a terra está cheia da sua glória. Tem pecado na terra? Tem, mas também tem glória. Tem coisa errada na terra? Tem, mas também tem glória. Os céus estão olhando para a terra e eles veem aquilo que você não vê. Os céus estão olhando para mim e estão vendo aquilo que eu não vejo. Os céus estão olhando para você e estão vendo aquilo que você não sabe. O que, pastor? Tem glória de Deus na minha vida, mas tem glória de Deus na tua vida também. Você é pecador assim como eu, mas o céu está olhando e está dizendo: a terra está cheia da glória, a terra está cheia da glória. Tem glória. Você fica generalizando, e tem pessoas que falam: a igreja está perdida, a igreja brasileira está desviada, a igreja americana está fria, a igreja europeia está desligada. As pessoas estão olhando com os olhos terrenos, mas o céu está olhando através dos serafins e estão dizendo: olha, aqui em cima tem alguém que é santo. Quem é ele? É o Senhor dos exércitos. E a terra está cheia da glória. Tem pecado, mas também tem glória. Fica de pé comigo, irmão. Eu não vou ir mais além, nós temos a ceia daqui a pouco. O problema está nos olhos. Porque nós olhamos e enxergamos pecado. Nós olhamos e enxergamos aquilo que nós queremos ver. O céu olha e ele não olha para a tua natureza terrena. O céu está olhando e ele está vendo alguém que saiu de lá de cima e está dizendo: se ele entender que ele carrega a glória, ele vai manifestar a glória na terra. Se ele entender que dentro dele ele carrega uma fagulha da glória de Deus daqui de cima, por onde ele for, por onde ele passar, aonde ele colocar a planta do seu pé, ele vai espalhar a glória de Deus na terra. Por quê? Porque toda a terra está cheia da sua glória. Isaías vai além. Isaías vai dizer assim: olha, toda a terra está cheia da sua glória. É o que os serafins estão dizendo. Isaías vai além nessa visão espiritual que ele está tendo. Ele vai dizer: os umbrais das portas se moveram com a voz daquele que clamava. Quando a Bíblia está dizendo que os umbrais das portas se moveram ao som da voz daquele que clama, você precisa entender isso e pegar isso daqui no teu espírito. Quando a Bíblia fala que é o som da voz daquele que tem a voz como um som de um relâmpago, os umbrais das portas se mexem. Está falando de estrutura, está falando de porta, está falando de acesso. Tem coisas que você pode forçar, não vai dar certo. Tem coisas que você pode meter o pé, não vai conseguir.
Tem coisas que você pode meter força, não vai dar. É o som da voz dele que as portas se abrem. Pastor, se eu venho pregar mensagem de porta aberta, não. Eu venho pregar uma mensagem para você nessa noite, que a terra está cheia da sua glória, e aquilo que você precisa aqui embaixo não precisa da tua força, só precisa da voz dele, porque ao som, ao comando da voz dele, as portas se abrem, as estruturas se mexem. Não adianta, irmão, nós somos regidos pelo céu, nós nos movimentamos pelo céu. Você não se governa mais aonde você vai, que hora volta, o que você vai fazer. Não, é o céu que está regendo você, é o céu que está conduzindo você. E eu preguei aqui na quinta-feira, falei sobre as estações. Você, assim como eu, veio de um outro segmento religioso, de uma outra denominação. Você, assim como eu, um dia frequentou uma igreja por muitos anos e de repente se frustrou, de repente coisas aconteceram, mas você precisa entender que aquilo que aconteceu lá atrás foi necessário. Por quê? Porque Deus estava te preparando para esse novo tempo. Desliga o vídeo e está tirando a atenção dos irmãos. Esse dia eu falava com alguém, os músicos podem subir, nós já vamos adorar. E essa pessoa me dizia assim: pastor, você sabe que eu até tento voltar lá atrás e fazer de novo aquilo que eu fazia, mas eu já não consigo mais. Eu olhei para ele e disse assim: você nunca mais vai conseguir. Por quê? Porque aquilo foi uma estação, foi necessário você passar. Nem da igreja que você saiu você consegue voltar mais para lá. Por quê? Porque você mudou de nível, as coisas avançaram. Pastor, mas o que é que eu faço agora? Não, o que aconteceu lá atrás, o que você aprendeu lá atrás, Deus está dizendo para você assim: olha, você aprendeu, mas você não vai ficar aí. Eu vou mandar você para um outro lugar, e nesse outro lugar você vai colocar em prática aquilo que você aprendeu aqui. Quem está entendendo o que eu estou falando? Os lugares que você passou, os ambientes que você teve acesso, não serviu para você que se prendesse lá atrás. As igrejas que eu passei e que você passou, todas elas nos promoveram coisas boas e ruins. E por que você não consegue voltar mais lá atrás? Porque você não cabe mais naquele lugar lá. O que aconteceu lá foi necessário, porque para a tua promoção, para o teu aprendizado, para você colocar em prática hoje. Vou fazer uma pergunta para você que vai no mercado. Eu não gosto de mercado. Quanto que custa um cacho de uva? Responde para mim aí, quem vai no mercado. Quanto custa um cacho de uva? Quanto? R$9. Quanto que custa um dos melhores vinhos? Vamos usar o exemplo dos nossos vizinhos aqui no Chile, que tem garrafa que chega a custar quase R$500. E quando você vai para a Europa, tem vinhos que custam €500 mil. Mas a pergunta é: a uva não é a mesma? O processo foi quase o mesmo. O processo foi quase o mesmo. Só que você já não pode mais cobrar R$9 por uma garrafa de um vinho que custa muito dinheiro. É impossível, não tem como. A uva custava R$9 enquanto estava lá. Só que ela passou por um processo de ser esmagada, ela passou por um processo de ser filtrada, ela passou por um processo de ser conservada, para extrair dela a essência que ela carrega. Você já não vale mais aquilo que você valia lá atrás. O teu valor mudou. Por quê? Porque o processo que você passou fez com que você avançasse. Não, você não entendeu o que eu falei. Você não vale mais do que você valia lá atrás. Antigamente davam qualquer coisa para você. Não, o tempo passou, você passou por um processo. O teu valor hoje é outro. Eu concluo dizendo, quando Isaías ele se depara com a glória de Deus,
E ele agora sabe que a terra não tem só pecado, mas tem glória, e que a terra está cheia da sua glória. Ele vai dizer assim: ai de mim. Isaías diz assim: eu não tenho pena das pessoas que estão na minha volta, eu tenho pena da minha própria vida, porque eu estou vendo quem eu realmente sou. Eu agora descobri que eu sou um pecador. E ele vai dizer assim: é de mim, porque sou um homem impuro, de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e vou perecendo. Sabe o que Isaías estava dizendo? Eu já acusei tanta gente, já falei mal de tanta gente, já denunciei tanta gente, mas diante da glória de Deus eu estou vendo que o errado sou eu, que o pecador sou eu. Diante da glória daquilo que eu estou vendo, eu estou me deparando com um espelho, e a glória de Deus, ela faz isso, ela te projeta para cima, a glória te projeta e te respalda. Mas a mesma glória, quando você não sabe trabalhar e honrar ela vai acabar com você. Você precisa entender, você que é portador da glória de Deus, a glória de Deus, ela faz duas coisas com você: ou ela te projeta para cima, te respalda, te guarda, ou se você não souber lidar com a glória, ela vai te jogar para baixo e vai te matar. É você que decide o que a glória de Deus vai fazer com você. Tem pessoas que não sabiam e que não sabem honrar a glória de Deus, estão na sarjeta, eles estão vivendo uma vida miserável. Por outro lado, tem pessoas que se deparam com a glória. O que é que você vê, Isaías? Eu estou vendo o quão eu sou pecador, eu estou vendo o quão impuros são os meus lábios, e como eu estou habitando no meio de um povo de impuros lábios. Sabe o que Isaías estava dizendo? Eu tenho pena de mim, porque eu estou perecendo, e eu me deparei com a glória, e a glória revelou para mim que eu sou pecador, e se eu não mudar de vida, eu vou perecer. Mas Isaías vai dizer assim: olha, e agora o que é que vai acontecer comigo? De repente um dos serafins pegou uma brasa com uma tenaz tirado do altar e disse assim: Isaías, eu vou tocar os teus lábios. Por quê? Porque você disse que os teus lábios são impuros, então eu toco nos teus lábios. Se Isaías falasse que os pés eram impuros, os serafins tocariam nos pés. Se Isaías falasse que a cabeça era impura, ele tocaria na cabeça. O que é que você quer dizer com isso, pastor? Você precisa entender que a tenaz que o serafim tirou e purificou Isaías e veio do altar. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Aquilo que você precisa, aquilo que você necessita para viver uma vida plena em Deus, vai vir do altar do Senhor. Pastor, o que é que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que o socorro continua sendo no altar. Isaías viu a glória, e na glória tinha o altar. O anjo serafim pegou a tenaz, pegou a brasa do altar e disse: Isaías, a partir de hoje os teus lábios serão purificados e o teu pecado será perdoado. Sabe o que a Bíblia está dizendo para mim e para você? Quando você se depara com a glória, ela revela para você onde está o teu pecado. Quando você se depara com a glória, ela revela para você onde está o teu erro. Quando você se depara com a glória de Deus, ela revela para você quem você realmente é. Isaías está olhando e está dizendo assim: eu não mereço isso daqui. Os meus lábios são tão impuros para isso. Só que quando ele reconhece que ele é um homem de lábio impuro e habita no meio de um povo de impuros lábios, o socorro vem do altar, a resposta vem do altar. Quando a resposta vem do altar, ele agora vai abrir o seu entendimento, porque primeiro ele viu, ele não ouviu. Vou repetir: Isaías está tendo uma visão, e ele só passa a ter a sua audição aberta depois que o serafim vem e toca na sua boca. Depois que o serafim vem e toca na boca dele, ele disse: agora você está purificado do teu pecado. Então abre-se o segundo estágio, o segundo nível da audição. Quando abre-se a audição, ele escuta o próprio Deus clamando e dizendo: a quem enviarei, e quem há de ir por nós?
São níveis no Espírito. Isaías está revelando para mim e para você: olha, à medida que você se depara com a glória de Deus, a própria glória de Deus vai purificar você do seu pecado. Depois que ela purificar você do seu pecado, ela vai abrir os teus níveis de acesso diante do trono de Deus. Primeiro você vê, depois você escuta. Primeiro você vê, depois você escuta, e terceiro, depois você faz. Por quê? Porque eu vi a glória, eu escutei o clamor, então agora eu vou fazer. São 3 níveis que Isaías vivenciou enquanto profeta na terra. Quando você entende que você é um portador da glória de Deus e que toda a terra está cheia da sua glória, você sai pelas cidades de Novo Hamburgo como alguém que carrega fogo dentro de si, como alguém sai incendiado dizendo: olha, eu não vou viver simplesmente para trabalhar, eu vou viver como um agente do céu, eu fui enviado como um agente de transformação, eu sou aquele que carrega o reino de Deus na terra, eu sou aquele que carrega a glória de Deus na terra. Aleluia. Cheio de graça. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo és o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Tu és digno de receber toda honra, glória e poder. Tu és o Deus tremendo, cheio de graça. Tu és digno de receber toda honra, glória e poder. Tu és o Deus cheio de graça. Tu és digno de receber toda honra, glória e poder. Tu és o Deus tremendo, cheio de graça. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Tu és digno de receber toda a glória e poder. Tu és o Deus tremendo, cheio de graça. Tu és digno de receber toda a glória e poder. Tu és o Deus tremendo, cheio de graça. Levante a tua mão direita para o céu e feche os teus olhos. Levante a tua mão direita para o céu e feche os teus olhos. Se nessa escutar o clamor do céu, existe um Deus que continua clamando através do seu Espírito Santo, dizendo: a quem enviarei e quem há de ir por nós? A
quem enviarei? E quem há de ir por nós? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías viu o céu pelo lado de dentro, ele viu que no céu tem glória, mas ele também viu que na terra também tem glória, e toda a terra está cheia da sua glória, e ao som da voz do Todo-Poderoso, os umbrais das portas se moveram, e toda a casa encheu-se de fumaça. O que é isso, pastor? Isaías está falando de 3 níveis, ele está falando do céu, da terra, e está falando de casa, ele está falando do céu, da terra, e está falando de casa, ele está falando de uma glória que nasce lá em cima, que desce na terra e invade as casas. Ele está falando de uma glória que tem lá em cima, que desce na terra e que invade as casas. Se nessa noite existe uma casa com a porta aberta para a glória de Deus entrar, a primeira casa é a minha. Quem mais quer que a glória de Deus entre na sua casa? Diga a Deus, não me deixa de fora disso, eu quero também a glória. Tu és digno de receber toda honra, glória e poder. Tu és o Deus tremendo, cheio de graça. Tu és digno de receber toda honra, glória e poder. Tu és o Deus cheio de graça. O Deus tremendo, cheio de graça. Feche teus olhos, eu quero orar com você, Pai. Nós entendemos que a terra tem corrupção, entendemos que na terra tem muita coisa errada. Entendemos, Deus, que aqui embaixo tem muita coisa que te entristece. Mas quando o Senhor olha para a terra, o Senhor também vê a glória, mesmo a glória de cima, a resplandece aqui embaixo. O apóstolo Paulo diz que nós seríamos como astros nessa terra. O apóstolo Paulo diz que nós seríamos como astros nesta terra, aquele que resplandece algo que não é dele. Sim, nós não somos merecedores desse poder, não somos merecedores dessa glória, somos apenas vaso de barro, mas portadores de uma essência que não é nossa. Sim, nós queremos suplicar a Ti essa noite. Já já nós vamos participar do Teu corpo e do Teu sangue. Nós queremos pedir a Ti, meu Deus, se o Senhor for fazer alguma coisa nessa terra que nós cremos que o Senhor vai fazer e vai agir, não nos deixe de fora. Nós queremos estar dentro, nós queremos participar do Teu mover nessa terra, nós queremos estar envolvidos na Tua glória nessa terra. Entendemos, Senhor, que existe um clamor que está ecoando na eternidade, e esse clamor continua dizendo: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Olha aqui, Senhor, nós suplicamos a Ti. Olha para a rua Olinda Luiza Miller 204, tem um povo que está clamando e está dizendo: nos faça, Senhor Deus, ser um representante do céu nessa terra. Nós somos os portadores da glória, nós somos quem carrega a glória, nós somos quem manifesta a glória de Deus na terra. Sim, Pai, eu oro pelos Teus filhos e Te peço que toda iniquidade seja queimada, que todo pecado seja perdoado, e nessa noite, como filhos, nós queremos nos assentar à mesa contigo e participar do Teu corpo e também do Teu sangue. Só quem pode aplaudir Jesus, porque Ele merece. Tu és o Deus tremendo, cheio de graça. Tu és digno de receber toda a honra, glória e poder. Tu és o Deus tremendo, cheio de graça. Tua glória, Senhor. Tu és digno de receber toda a honra, glória e poder. Tu és o Deus tremendo, cheio de graça. Permaneça de pé. Eu quero pedir para o Samuel, Suzana. Samuel e Suzana, hoje eles vão só orar pelos elementos. Eu quero pedir para o Eric, a Esther, e o Joel e a Lilian servir.
Quero que vocês lavem as mãos de vocês. Samuel e a Suzana oram. Samuel e a Suzana oram. O Joel e a Lilian e o Eric e a Esther vão servir a ceia nessa noite. Eu quero ler o texto com você. De praxe, nós lemos da Santa Ceia. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. E o verso 23. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. E o verso de número 23. É um texto muito conhecido, que nós lemos todos os meses. Enquanto você vai ler conosco, eu quero dar um bem-vindo nessa noite também ao Elias e a Paula. Elias e a Paula que estão vindo congregar com a gente. Elias veio correndo, estava na estrada, né? Veio correndo para poder participar do culto. E Elias é um músico, levita da casa do Senhor. Nos próximos dias também já vai estar assumindo seu ofício. E como pastor dessa casa, Elias, eu não posso mentir para você. Se hoje nós pudéssemos colocar uma frase, uma tarja na nossa testa, a frase seria essa: desculpe pelo transtorno, nós estamos em obras. O prejuízo é momentâneo, mas o benefício é eterno. Somos uma igreja imperfeita, Elias. Uma igreja cheia de falhas, cheia de defeitos. Estamos em um caminho, em uma estrada longa, muito longa. Você vai se frustrar comigo como pastor. Você vai se frustrar com os teus companheiros músicos. Eu deixo essa receita para ti. Quero que você passe isso para Paula. Quando alguém te frustrar, quando alguém te decepcionar, quando o pastor ou os teus companheiros de ministério te frustrar, você diz assim: para mim não foi novidade, eu já sabia que isso ia acontecer. Eu não me frustro com ninguém. Ninguém me deve nada. O mundo não me deve nada. Se as pessoas fazem o bem por mim, fazem o bem, fazem o mal, é o que eu esperava. Então, nessa caminhada de vocês, que Deus venha com a sua graça e a sua misericórdia derramar sobre você, sobre sua casa, sua família. Queremos dizer que tu és bem-vindo no meio dessa família. Temos muitas coisas ainda a serem feitas, e entendemos o teu chamado, aquilo que você carrega, e queremos abraçar você como família. Não espere a perfeição, somos falhos, somos imperfeitos, e se ajunte a esse grupo de imperfeitos, e vamos caminhar imperfeitos até o dia da plenitude. Amém? Samuel, Suzana, quero que vocês dois peguem o pão e o cálice. Feche os teus olhos aí, irmão. Pai, nós te damos graças. Nas mãos do Samuel está o cálice, nas mãos da Suzana está o pão, aquilo que foi partido por nós para nos dar a vida com abundância, a vida eterna. Pai, nós te damos graças porque todos os dias celebramos isso com alegria, porque entendemos, Pai, que estamos a cada vez mais, a cada dia, a cada momento, estamos alinhando aquilo que precisa ser alinhado, ajustando aquilo que precisa ser ajustado. A cada dia que se passa, entendemos, Pai, que estamos mais próximos da sua vinda, e nós queremos permanecer assim, fiéis a Ti até o último dia da nossa vida nessa terra. Aí está o pão e o cálice que os Teus filhos a partir de agora, Pai, vão participar, que já não é mais um simples pão, mas que é o Teu corpo, e que também já não é mais simplesmente cálice, um suco, mas que simboliza agora o Teu sangue. Sim, meu Pai, nós oramos por esses elementos, consagramos a Ti, declaramos, Pai, que se existe alguém enfermo, doente entre nós, que ao participar do corpo e do Teu sangue, que tenha sua saúde restabelecida, que tenha seu corpo restaurado, sarado. Esta pessoa, meu Deus, que está em um turbilhão de pensamentos, está em um turbilhão, o seu sistema emocional está, Senhor, passando por um devaneio, eu te peço que ao momento dele participar do Teu corpo e do Teu sangue, que ele venha ter as suas emoções, o seu sistema emocional restabelecido, que o corpo físico seja sarado, que a sua alma seja curada, e que o Teu nome seja glorificado através do Teu corpo e do Teu sangue que vamos participar nesse momento. Santificamos a Ti, Pai, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Pode passar
pão e o cálice. Tendo dado graça, partiu e disse: isto é meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Participe do pão. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Se você tem comunhão com essa pessoa que está do teu lado, irmão, quem sabe é o momento de você pedir perdão para ele ou pedir perdão para ela. Quem sabe você magoou, entristeceu ele, entristeceu ela. Diga assim: me perdoe e me dá mais um crédito para 30 dias, porque eu vou errar contigo de novo, mas quero permanecer caminhando ao teu lado até o último dia da nossa vida. Quero permanecer caminhando com você. Me dá um crédito de mais 30 dias. Já se perdoaram, já? $70 vezes 7. Faz essa conta aí, é o número de vezes que você tem que perdoar essa pessoa que convive com você, que erra com você. Ele é tão ser humano quanto você. Ele é tão dependente da misericórdia de Deus quanto você. Não exija dele perfeição, pois você também não é perfeito. Não exija dela perfeição, pois você também não é perfeito. Dê sim o seu melhor em tudo aquilo que você puder. Faça sempre o melhor. Às vezes você erra mesmo tentando acertar, ou às vezes erra querendo errar mesmo.
Mas esse é o momento que nós colocamos as nossas debilidades toda por terra e reconhecemos que somos todos iguais diante de Deus. Reconhecemos que somos todos dependentes da sua graça e da sua misericórdia. Participe nesse momento do cálice do Senhor. Obrigado, Jesus. Levante seu cálice para cima e agradeça a Deus nesse momento. Obrigado, Jesus. Se você tem uma palavra de gratidão, agradeça. Se você pode agradecer, agradeça. Diga a Deus: eu não merecia, mas eu te agradeço por essa oportunidade. Diga a Deus: eu te agradeço. Eu fiz tantas coisas erradas nesse mês que se passou, mas eu te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço. Te esperando para dançar. Oh, obrigado, Senhor. Aleluia. Cadê a pastora ali? Vem cá ali. As mamães, só as mamães, passa aqui na frente. A gente preparou uma homenagem para vocês. Vai ser passado um vídeo ali. Tem uma lembrança para vocês. Tem foto depois lá, Charles? Depois, antes de vocês ir embora. Eles não podem ir embora sem antes fazer uma foto. Charles, que é fotógrafo profissional, trabalha com isso, vai fazer uma foto para vocês. Pode ser correndo com o celular, que vai ser mais fácil. Boa noite a todos e a todas. Feliz Dia das Mães. Acho que é 31 e 30. 31 e 30. Antes de rodar um vídeo e nós compartilhar com vocês uma lembrança, eu quero deixar esse versículo de reflexão para vocês. E quando vocês receberem a lembrança de vocês, vai ter um cartãozinho escrito: não amasse, não jogue fora. Leia com atenção, porque falou muito comigo e eu também acredito que vai falar muito com vocês. Ali diz assim: a beleza é uma ilusão e a formosura é passageira. Contudo, a mulher que teme ao Senhor, essa será honrada. Outra tradução diz: respeita ao Senhor e digna de louvor. Vamos assistir
um pequeno videozinho enquanto as crianças organizam aqui para passar a lembrancinha para vocês, tá? Tem áudio. Todas as mães ganharam lembrança? A Camila não ganhou, a Neuza não ganhou. A avó não ganhou? Tá lá, dá-lhe pro João. Todas ganharam? Quem tem mãe que não está aqui? A nossa saiu? A mãe do Sérgio? Dá lá. O Elias levar para Paula. Estende essas mãos para cá, vamos orar por elas. O único amor que Deus compara com o amor, comparado com o amor de Deus na Bíblia, é o amor de uma mãe, o amor de uma mulher. Então nós queremos orar por elas, queremos abençoar. Deixa o vídeo, se não deu certo, deixa. Queremos orar por elas e declarar a bênção de Deus sobre a vida delas. Vamos orar, Pai. Nós queremos agradecer a Ti por essas mulheres, preciosas mulheres que aqui estão. Queremos orar por cada mãe que aqui está e também por aquelas que não estão aqui. Queremos pedir a Ti, Pai, que as Tuas mãos estejam repousando sobre a casa, sobre a vida e sobre a família de cada uma delas. Entendemos, Pai, que uma mãe ela não nasceu para passar por dor, por sofrimento, para viver uma vida miserável, uma vida de sofrimento, uma vida de depressão. Embora, Pai, cada uma delas já passou os seus pormenores, já teve muitas lutas, muitas sequelas, muitos traumas. Nós queremos pedir a Ti, Pai, que o Senhor venha sarar as emoções das Tuas filhas. Nós queremos pedir a Ti, Deus, que o Senhor venha blindar o seu coração e também a sua mente. Nós oramos por cada uma delas, Pai, e pedimos a Ti que cada uma delas venha viver coisas grandes. É o nosso desejo e é a nossa oração. E aquele que concorda comigo diz: vocês não vão embora, então antes de registrar foto, arrumou lá em cima, Charles? Vamos fazer lá em cima? Tem um cenário para vocês arrumado lá em cima, para vocês registrar esse momento. Gente, quinta-feira, nós temos a nossa quinta-feira profética. E os demais anúncios nós vamos liberar na quinta-feira, tá bom? Abra a tua mãozinha assim comigo, abra a mão direita assim comigo. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos. E todos digam: Deus abençoe e tenha uma semana próspera e abençoada em nome de Jesus.